Kirito, 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 Kirito. Esse personagem que acabou ficando muito conhecido em Sword Art Online por ele ser aquele protagonista estiloso e que eu acredito que tenha fortemente influenciado diversos personagens que vieram na sequência. Ou, em boa parte deles, foi copiado na cara dura. Mas será? Será mesmo? Essa foi minha tentativa de imitar o José Renato. Mas eu acho que minha indignação, tá faltando uma escola de teatro Wolf Maia. Mas enfim, vamos lá. Oi, eu sou o Rafa Ribas e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Kirito no Kirito Verso. O que seria isso? É todos aqueles personagens que possivelmente num jogo de silhueta da vida, você vai olhar e vai falar, esse é o Kirito. Não é um personagem extremamente igual. Mas até no visual mesmo que se você bater o olho no personagem é capaz de você achar que é o Kirito, porque às vezes faltou criatividade pro autor ou simplesmente o cara se aproveitou da hype do Kirito e botou ele lá e vambora. Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa o gostei e compartilhe para todo mundo, para me dar uma força. Para esse vídeo eu comecei a pesquisar sobre pegar as características principais do Kirito. O cabelo preto em consideração, aquele cabelo no rosto, sobretudo preto e a espada preta. E às vezes em algumas situações, até paixões de irmãs. Sim, eu tentei levar aquele negócio que você bate o olho no anime e fala assim, não, esse daqui é o Kirito. Aí quando você vai ver, não é o Kirito. Então eu levei muito em consideração isso. Mas antes, eu precisava ter uma referência de base para ver quantos personagens foram... Realmente, qual foi a influência do Kirito nessa situação toda. Para começar, eu fiz uma pesquisa de 5 anos antes de Sword Art Online. Eu comecei ali em 2007. E para vocês terem noção, 2007 foi o ano que lançou Naruto Shippuden. E eu estava lá assistindo o primeiro episódio de Naruto Shippuden quando lançou. Eu tenho uma boa história com animes. Uma longa história com animes. Para vocês terem uma noção. Cara, já foram 18 anos, cara. Nossa, não, vamos focar no vídeo, né? O quão velho eu tô. Não, é sobre o Kiritos e a Odisseia de Casacos Pretos aqui. Esse visualzinho do Kirito, eu consegui encontrar 10 personagens que assemelhavam ao Kiritos de 2007 a 2011. E curiosamente, eu encontrei um personagem que você bate o olho e fala assim, poderia ser o Kirito. Se trouxesse esse personagem pro design atual, provavelmente ele seria a cara do Kirito. Que é esse daqui, que inclusive tem o casaco preto, a roupa preta, tipo, o cabelinho preto, espada preta. É aquele personagem que você bate o olho e fala assim, nossa, poderia ser muito bem o Kirito. Talvez seja só coincidência, talvez o Kirito tenha sido inspirado nele ou não, sei lá. Mas é muita coincidência, tipo, esse visual do personagem. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, eu comecei a ficar eu achei que teriam mais personagens, eu achei que eu ia pegar e falar, e logo na sequência de Sword Art Online, já ia começar a vir uma porrada. Só que eu lembrei que animes demoram para ser feitos. Tem todo o processo de desenvolvimento, mas ele leva um tempo. E foi aí, de acordo com o passar do tempo, que começou a bizarrice. Para vocês terem noção, eu vou levar em consideração por ano, que normalmente nas minhas pesquisas foi uma média de mais ou menos ali de 180 animes por ano, por ali. Mais ou menos assim, obviamente é variado tudo mais, então... Foi ali mais ou menos uma média ali que eu achei, foi 180, 190, em alguns casos até achei 200 animes, mais de 200 animes, que quanto mais o tempo passou, mais animes foram tendo, mas vamos considerar essa média. E pegando os 5 anos pré-Kirito, foram em média 2 animes por ano. Só que o pós-Kirito é que começa a ficar um número interessante. De 2013 a 2017, mais de 5 animes com personagem com visual. Obviamente esses números vão variar de acordo com a sua opinião. Falar, esse daqui não parece tanto Kirito ou não. Mas de acordo com a minha, quer dizer, mais de 5 animes por ano. Só que aí os números começam a escalar de uma maneira absurda. Que lembrando que é em média, que trazendo de novo aqueles números que eu falei, de 180 a 190 animes por ano, você fala 5 a 6 animes, fala, não é muito. É um número ok, porque tem diversos personagens, diversas características. Então é um número ok. Só que a cada ano que foi passando, foi escalando esse número. Para vocês terem ideia, nos anos de 2021, 22 e 24, aonde esses anos tiveram mais de 200 animes por ano, foram mais de 10% dos animes
que tiveram o personagem com esse visual, com esse estilinho, cabelo preto, tipo estilosinho, tipo com casaquinho. Às vezes não é casaquinho preto, mas era branco, com visual extremamente parecido com o Kirito, cabelo preto. Claramente você sente que o sucesso acabou fazendo referência dos personagens de alguma forma. Não que ele seja um copia e cola diretamente, mas você percebe que teve uma inspiração ali. Então eu particularmente achei absurdo o número de 10% ter os protagonistas dos animes, os protagonistas terem esse visual. Eu achei muito bizarro esse número, mas realmente a gente percebe as influências aqui. E nisso eu peguei esse compilado de personagens na era pós-Kirito e eu acabei separando quantos personagens eu achei eles semelhantes, mas os autores fizeram questão de diferenciar eles do Kirito e dos que simplesmente não fizeram questão. Pegaram o Kirito, desenharam por cima e foram fazendo os tracinhos um pouquinho aqui, um pouquinho ali para falar que não é igual. Vamos lá. Primeiro, eu achei esse compilado de personagens aqui que você começa a perceber que o visual deles são parecidos, mas você percebe a semelhança com o Kirito, a semelhança assim do visual com o Kirito. Você começa a perceber a semelhança ali dos personagens e tudo mais. Tipo, alguns veste preto, cabelo na cara e camisa preta, mas eles têm um design próprio, que você consegue falar, ok, beleza. Aí você vai olhando, aí tem aquele o Kirito mago, o carinha que leva o smartphone pro outro mundo, tem o Kirito que não utiliza espada, mas todo mundo ama ele. Vai aparecendo aqui uma porrada de personagens que vão mudando aqui. Inclusive tem um Kirito que namora a irmã dele, o Kirito B10 todo de preto, que inclusive eu gosto desse anime. Também temos o Kirito Exorcista, tem a versão do Kirito mal feito, que é todo torto, que inclusive na mesma temática, ele fica preso dentro do jogo, mas tem esse Kirito nesse formato torto aqui. Aí agora eu entro na categoria, os caras não fizeram a mínima questão de pensar. Eles só botaram lá, fizeram muda aqui pra falar que não é cópia. Porque, a gente começa com o Kai Sakura Vento. Eu acho que é assim que é o nome, eu nunca cheguei a terminar esse anime, porque eu achei muito ruim o primeiro episódio. Então veio esse daqui, claramente o visual dele é bem característico. Aí tem esse do mago, que ele não tem um visual preto, mas o cabelo, a aparência dele extremamente idêntica, só faltava colocar um casaquinho preto por cima que ficaria igual. Aí tem o do Kirito, que ele vai construir um reino que eu acho que sim, dá uma encortada na cara dele já vira igual o Kirito, aí muda a cor do olho. Aí tem esse daqui, que ele tá no jogo, que ele é B10, que ele só tem um negócio, ele tem um acessório na orelha ali que dá uma diferenciada nele. Esse daqui, que aí você fala, Rafael, ele tem cabelo branco. Mas aí que tá. Basicamente a maior parte da primeira temporada desse anime, ele fica escondido. Então ele fica com cabelo preto. Ele de cabelo branco, botou o cabelo preto, virou o Kirito. Cara, aí esses daqui, tem esse daqui, que ele não tem espada preta, mas essa roupa e o design dele são... Você bate o olho e fala assim, cara, é o Kirito. Ponto. Não tem nem o que você falar assim que não é o Kirito. Não, é o Kirito. Aquele que ele fica overpower no começo do jogo. Ele simplesmente acha um bug no jogo e ele fica forte logo no começo do jogo. Ele spawna uma magia e sobe de nível e fica forte rápido. Enfim, o design dele tá aí. Ai. Cara, esse daqui foi o que eu bati o olho e eu falei, cara, eu vou mostrar a foto de cabelo branco que dá pra olhar melhor o design dele. Mas essa daqui é a versão, o normal dele é de cabelo preto. Esse daqui é quando ele utiliza a poderzinho. Se bem que esse anime eu assisti, mas faz muito tempo. Então eu nem lembro, inclusive eu acho que recentemente teve uma segunda temporada dele, mas eu não faço questão de assistir ele, mas tá aí a versão dele de cabelo branco, mas é idêntico ao Kirito, não tem como você bater o olho. Inclusive, acho que a primeira versão do Kirito, se não me falha a memória, o primeiro manto do Kirito tinha detalhes em azul, se não me falha a memória. Então,
É muito bizarro esse daqui. Esse daqui eu achei que foi mais igual, assim, que eu bati o olho e falei, cara, não tem nem como disfarçar a inspiração. No geral, eu encontrei diversos, eu achei, obviamente, tipo, eu acho que teve inspirações sim, eu acho que muitos autores utilizaram a aparência do Kirito para fazer o protagonista. Obviamente as histórias, elas são, algumas histórias são, eles estão dentro de um jogo, duas eu tenho certeza que eles estão dentro de um jogo, as outras eu não lembro, eu não me recordo se eu assisti o anime, às vezes eu não assisti, eu só encontrei a aparência dele, fui dar uma olhada melhor no anime e achei a aparência extremamente parecida. Eu particularmente acho engraçado, dá pra ver que o Kirito realmente influenciou muitos personagens, a aparência deles, porque você percebe que anteriormente não tinha tantos personagens assim, e depois terem personagens no final que são extremamente semelhantes. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado dessa viagem minha de relembrar alguns desses personagens. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Me segue em todas as redes sociais, deixa o gostei, se inscreve. Eu tô fazendo lives por todos os lugares por aí, então provavelmente você vai achar a live minha de algum lugar. Então entra lá pra gente conversar e trocar uma ideia, ok? Tchau!